queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1 e no verso 1, e diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a tua seba, ele, a tua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, amém? Sabem, queridos, este livro de Jó é algo maravilhoso, porque era um livro, como eu falei, só nestes primeiros 11 capítulos que nós lemos, e depois todos nós sabemos que ainda há uma segunda parte deste desafio de Satanás, entre Satanás e o nosso Deus, dele continuar a dizer que ele poderia agora tocar na sua saúde, só não o poderia matar, porque ele disse que se ele tocasse na saúde ele ia dizer mal, e Jó não disse. Mas só nestes primeiros 11 capítulos que nós vemos aqui, queridos, nós poderíamos tirar aqui 1.000 palavras. Nós podíamos pegar em vários temas só nestes 11 aqui. Porquê? Porque é um livro que realmente é um livro riquíssimo. Amém, amém? Mas eu quero encaminhar estes versos hoje para um sítio muito específico. Sabem que se eu hoje vos perguntasse quem é o homem mais rico do mundo, muitos de vocês sabem, certo? Alguém sabe? O Rubens Seixas eu sei que já sabe. Mas alguém sabe quem é o homem mais rico do mundo hoje? Podem falar, queridos. Elon Musk, muito bem. Há 100 anos atrás, alguém se lembra quem era o homem mais rico de há 100 anos atrás? O Rubens sabe. Qual é, Rubens? João Rockefeller, é? Ele sabe. Mas eu vou dizer, ele disse, perguntei, e há 4.000 anos atrás, quem sabe? Quem era o homem mais rico do mundo? João, acabamos de ler. Se for há 300 já ninguém se lembra, mas há 4.000 a gente sabe, porque está aqui escrito que Jó, nesta altura, era o camarada mais rico que havia no Oriente. E como sabem, o mundo era muito limitado àquela zona do globo. Então nós hoje falamos, mas o que mais é curioso é que nós não falamos nas riquezas de Jó, e que ele era o homem mais rico, mas o livro não é escrito pelas suas riquezas. Sabem, queridos, quando nós percebemos, quando nós falamos dele, porque quando ele perde tudo o que ele tem, ele não perdeu aquilo que ele era. É por isso que nós falamos dele hoje. Ele não foi aquilo que ele possuía, que fazia dele a pessoa que ele é, mas sim daquilo que ele era. Por acaso há alguns personagens bíblicos que nós vamos vendo, que há pessoas que nem eram pessoas que tinham muito, só que faziam muita falta. Lembro-me, por exemplo, de Dorcas. Quem já ouviu a história de Dorcas sabe que ela não era uma mulher rica, mas era uma mulher muito dedicada àqueles que necessitavam dela. E quando ela faleceu, toda a gente foi pedir a Pedro porque é que ela faleceu. E simplesmente ela foi porque ela deixou algo maravilhoso na vida das pessoas, porque ela ajudava muito os pobres e os necessitados. Então são pessoas que vão marcando as nossas vidas, muitas vezes que nós temos que ver não por aquilo que elas têm financeiramente,
era outra coisa. Porque o financeiro este ano, agora é Elon Musk, no próximo século vai ser outro camarada qualquer, de certeza, porque o Elon Musk vai morrer, deixa de ser o homem mais rico. Mas ele pode deixar uma história, não só daquilo que ele fez, mas daquilo que ele é. E o que nós podemos ver aqui que é, o dinheiro desaparece, os filhos desaparecem, a saúde desapareceu, mas a sua fé de Jó permaneceu. E é por isso que a sua história continua a ser pregada até os dias de hoje, porque pessoas não são lembradas por aquilo que possuem, elas são lembradas pela forma como permanecem fiéis quando tudo desapareceu. A fé permanece quando tudo desaparece. Esse é o tema da nossa palavra. A fé que permanece quando tudo desaparece. Sabem, queridos, nós vivemos numa geração que aprendeu a medir a fidelidade de Deus através das circunstâncias da vida. Ou seja, se tudo corre bem, Deus é bom. Se as portas se abrem, Deus é bom. Se há prosperidade, Deus é bom. Se há saúde, se a saúde permanece, Deus é bom. Se a família está unida, Deus é bom. Se o negócio cresce, Deus é bom. Se. Mas para muitos basta uma notícia inesperada, um diagnóstico médico desfavorável, um despedimento, uma traição, uma crise financeira, uma crise no casamento, uma oração sem resposta, a perda de um ministério, para começarem a questionar tudo aquilo em que sempre disseram acreditar. E essa coisa é muitas vezes nós temos que tornar estes assuntos para quê? Para nós percebermos realmente onde é que nós estamos a fundamentar a nossa fé. O que é que nos traz ainda hoje, a um domingo, ou todos os domingos, que deveria ser, a trazer à casa do Senhor para nós ouvirmos falar da sua palavra? O que é que nos traz? Nós vimos aqui para receber algo, ou nós vimos aqui para entregar algo? É essa coisa que me faz, muitas vezes, que eu dou por mim a pensar. Hoje ao almoço, enquanto falávamos com os nossos filhos e com a pastora, assim, nós ontem, por exemplo, nós tivemos quase vontade de escrever lá que nós iríamos servir no MOC. Eu só não escrevi porque eu estava a ministrar nos 2 cultos. Que é impressionante que numa equipa de 20 e tal pessoas, a gente não conseguia ter pessoas para servir no MOC. Pois vemos aquele companheirão ali, que já esteve a servir toda a manhã, com 3 filhos sozinho, a esposa dele a servir no café, e agora tem que estar aqui outra vez à tarde a servir, porque se calhar a gente não dá assim tanta importância às coisas, porque nós ainda não percebemos bem esta coisa. E ontem tive mesmo muita vontade, a gente fala, tive quase vontade de dizer, não, eu sirvo no MOC, eu fico lá, está tranquilo. Nós hoje em dia, muitas vezes a gente só faz as coisas para Deus se der jeito. Se for naquele dia, se eu não tiver assim muito mais nada para fazer. Era uma necessidade, queridos, que estava a acontecer. E eu não acredito que dentro daquelas pessoas todas não houvesse uma pessoa que pudesse vir servir. Só que não dava jeito. Então, eles que se desamanhem. Mas depois, se a gente chegar aqui, a gente disser à pessoa, olha, agora durante um tempo tu não vais servir, a pessoa vai ficar dói e vai embora e vai falar mal da igreja. Porquê? Porque muitas vezes nós continuamos a usar a igreja só quando nos convém. E esse não é um coração que nós deveríamos ter. Amém, amém? E é curioso como muitas vezes na nossa teologia muda consoante e conforme as nossas mudanças das circunstâncias. Enquanto tudo corre bem, falamos de vitória. Quando tudo corre mal, lá vem a pergunta, onde está Deus? E talvez a pergunta mais importante que cada um de nós deve responder nesta tarde não é esta. Deus está exatamente no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Deus está exatamente no mesmo lugar quando a coisa corre mal, para na tua vida, que tu achas que está a correr mal, Deus está exatamente no mesmo lugar onde Ele estava no dia que Ele entregou o seu Filho para que eu e tu possamos ter acesso à vida eterna. Deus continua no mesmo sítio. Só que Deus deixa cumprir as coisas até ao final, porque o propósito dele é muito maior do que aquele que nós achamos que ele é para nós. Então a pergunta, se calhar a ser feita, se calhar devia ser outra. Quem sou eu quando o que eu tenho desaparece? Quando a saúde desaparece, quando o emprego desaparece, quando a estabilidade desaparece, quando o casamento fica em crise, quando os filhos tomam caminhos que eu não estava à espera, quando já não tenho aquilo que me dava segurança, quando alguém que amamos parte sem nos dar tempo para dar uma última palavra e quando a vida deixa de fazer sentido aos meus olhos. Essa se calhar deveria ser a pergunta que nós poderíamos fazer. Quem sou eu? Porque é precisamente nestes momentos que descobrimos se a nossa fé estava construída em Deus
ou sobre as coisas que Deus nos dá? Nós devemos avaliar isso constantemente. Porque a nossa vida como cristãos, ela deve estar fundamentada no firme fundamento. E não nas coisas que nos vão acontecendo e dando para que nós possamos ter. Muitas vezes a nossa fé está agarrada num cargo, muitas vezes a nossa fé está agarrada em anos de crente, muitas vezes a nossa fé está agarrada em coisas que não faz muito sentido. Porque a nossa fé deve estar sempre agarrada no nosso Deus. Amém? Amém? Sabe, queridos, vivemos dias em que muitos seguem Jesus pelos benefícios que o Evangelho nos dá. Mas poucos estão preparados para continuar a segui-lo quando esses benefícios parecem que desapareceram. E é precisamente por isso que o livro de Jó continua tão atual nos dias de hoje. Não porque seja apenas uma história de um homem que sofreu, mas porque é uma história de um homem cuja fé permaneceu, mesmo quando tudo o resto desapareceu. Vocês já deram a pensar bem neste livro de Jó, nesta história? Nós, quando lemos esta história, nós percebemos, este camarada era crente. Este camarada era crente à séria. Ele acreditava no Deus vivo. Ele acreditava num Deus que era o dono do ouro e da prata. Que era um Deus que dá e um Deus que leva. Amém? Todos nós gostamos de ler o capítulo 42, quando Deus restitui tudo a Jó. Gostamos muito de ouvir falar na restituição, na bênção, do dobro que Jó recebeu. Mas muitas vezes nós esquecemos-nos de que antes do capítulo 42 existem 41 capítulos de muita dor, de muito silêncio, de muitas perguntas e de muito sofrimento. São 41 capítulos que nós estamos a ler, hoje acho que vamos para o 15 ou 16, já não me lembro muito bem, que nós estamos a ver lá os camaradas lá a dizer, a motivá-lo primeiro, mas depois também a dizer que se ele está assim, alguma coisa aconteceu, e ele quer se defender, e ele quer morrer. Então é um livro com muita dor ali à mistura, com muita acusação, com muito pensamento, mas faz parte da nossa caminhada enquanto cristãos. Muitos de vocês aqui, ou alguns de vocês que eu conheço, é que são crentes há muitos anos, 20, 30, 35 anos, queridos, e vai ser até ao fim assim. Mas o que é que nos tem mantido sentado numa cadeira de uma igreja? A maioria de nós quer viver a restituição de Jó, mas poucos estão dispostos a viver o processo e a perseverança que Jó teve. E é precisamente aí que Deus nos quer ensinar alguma coisa nesta tarde. Porque Deus não está apenas interessado em dar-nos as bênçãos. Deus está interessado em formar homens e mulheres cuja sua fé não dependa das circunstâncias. A fé verdadeira não nasce nos dias fáceis, queridos. A fé verdadeira revela-se na sua essência nos dias da dificuldade. É quando a dor vem, é quando o desânimo vem, é quando a desilusão vem, é quando nada faz sentido, que a fé, que nós conseguimos perceber onde é que está a nossa fé pautada. Porque quando tudo corre bem, queridos, é maravilhoso. A nossa fé parece que é ativada num ponto brutal. Mas e quando corre mal? E quando me tratam mal? E quando eu acho que são injustos comigo? Quando a gente perde alguma coisa? Onde é que está a minha fé? Sabem, queridos, é fácil levantar as mãos quando corre tudo bem. Quando tudo corre bem. É fácil nós estarmos aqui de mãos levantadas a louvar ao nosso Deus quando tudo está dentro dos nossos parâmetros. Difícil é levantar as mãos quando nós acabamos de enterrar um filho. Eu nunca tive nunca passei por isso, nem nada parecido, acho eu, com isso, que acho que deve ser a pior dor do mundo. Mas há pessoas que já passaram. E é isso que nós muitas vezes temos que equacionar. É fácil testemunhar um testemunho de bênção quando o salário acabou de entrar na conta. É fácil louvar quando toda a minha família está aqui na casa do Pai. É fácil dizer que Deus é fiel quando tudo está a acontecer como nós desejamos e programamos. Quando tudo está na linha que nós achamos, querido, Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Mas quando está o dia mau, será que nós temos a mesma facilidade para dizer essas coisas? Mas quando tudo muda,
já não é assim tão fácil. Quando aquilo que julgávamos seguro desapareceu, é precisamente esta pergunta que o livro de Jó responde. Porque Jó não é apenas um livro de sofrimento. Depois desta conversa toda, o que eu te quero dizer é que Jó não é apenas um livro de sofrimento. Jó é um livro maravilhoso. Jó é um livro sobre identidade. Jó é um livro sobre adoração. Jó é um livro sobre confiança. E é um livro sobre uma fé que não depende de circunstância nenhuma. Esta é a essência do livro de Jó. Do princípio ao fim. Há uma dependência, há uma fé demonstrada num Deus soberano. E é isso muitas vezes que nós não temos. Antes de Deus permitir qualquer sofrimento, antes de Satanás tocar em qualquer bem, antes de cair uma única lágrima, Deus faz questão de nos apresentar Jó. E nós formos ver, Ele apresenta duas vezes nestes 11 capítulos, versículos que eu vos li, Ele é apresentado duas vezes pela mesma maneira. Primeiro pelo quem escreveu a narrativa e depois pelo próprio Deus. Amém? E o que é que diz aqui? Deus não começa a dizer o quanto de dinheiro Jó tinha. Ele não começa a falar dos rebanhos que Jó tinha. Não começa a falar na influência que Jó tinha. Mas nem pelos números de servos que ele tinha. Deus começa pelo seu caráter. E no verso 1. Jó, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui é o narrador que nos mostra isto. Mais à frente é o próprio Deus que afirma isto a Satanás. Só depois fala das riquezas, porque aquilo que Deus mais valoriza em Jó não são os seus bens, mas era o seu coração. E é isso que Deus valoriza em ti. Deus não valoriza aquilo que tu fazes. Não é porque tu fazes muito que Deus vai te dar um galardão maior. Não é porque tu és o cara... Não, queridos. Porque há muita gente que infelizmente ainda serve a Deus com o coração errado. E é isso que nós temos que mudar. Deus primeiro olha o coração, olha o nosso caráter. O dom, queridos. Eu conheço pessoal com dons, mas que o caráter deles está completamente desviado. Então só que o que chama a atenção nos dias que nós estamos hoje em dia é o quê? É o dom. É se o gajo canta bem, se o gajo prega bem, se o gajo tem igreja grande, se o gajo sabe fazer as coisas. Mas Deus olha muito mais a um coração humilde. Deus não olha às sacadas, às bolsas de moedas, como a Isamara falou aqui. Deus olhou para aquelas duas moedas, porque ela viu o coração daquela senhora. Porque Deus diz, toda a gente deu o que restava. E ela deu tudo o que tinha. Então o nosso Deus é esse camarada. Nós às vezes pensamos que nós conseguimos comprar Deus, mas Deus não está à venda. Diz assim comigo, Deus não está à venda. Sabem que nós vivemos numa sociedade dos dias de hoje que mede o sucesso pelas posses. O que importa é aquilo que tu tens, quanto é que tu ganhas, o carro que conduzes, a casa onde tu moras, a posição que tu ocupas. E mesmo no nosso meio cristão, muitas vezes confundimos prosperidade com cargos com espiritualidade. Muitas vezes confundimos que a prosperidade e os cargos são muito mais importantes do que aquilo que realmente nós somos. Mas Deus nunca apresentou Jó desta maneira. Primeiro Ele apresentou o homem, depois apresentou aquilo que o homem possuía. Porque Deus sabe uma verdade que nós muitas vezes esquecemos. É que é possível possuir muito e na realidade nós não possuímos nada. Na realidade é preciso nós termos muita espiritualidade dentro da igreja, mas dentro da nossa casa ou dentro do nosso trabalho, a espiritualidade já não mora. Então nós temos que avaliar as nossas coisas. Mas também é possível nós perdermos tudo e continuarmos a ser exatamente a pessoa que Deus procura em nós. Deixa-me dar 3 princípios básicos que podemos tirar deste livro. Primeiro, caráter vale mais do que qualquer património. O teu caráter é mais valioso do que qualquer coisa que tu possas ter. Para nós aqui como igreja, queridos, nós tentamos sempre aquilo que nós valorizamos, mas é muito mais um caráter aprovado do que um dom de alguém com um caráter que não é aprovado.
Então tu podes ter a melhor voz desta igreja, mas se tu não tiveres uma vida pautada em santidade e em princípios de Deus, dificilmente tu vais subir este palco. Então nós temos que ter essa noção que Deus valoriza coisas que calhar nós não valorizamos. Segunda ponto, a integridade vale mais do que a prosperidade. Queridos, nós muitas vezes, para alcançarmos prosperidade, fazemos coisas que não deveríamos ser feitas. A minha integridade nunca pode estar colocada em causa para que eu alcance prosperidade. A minha integridade é algo tão sério que não é negociável. Nós temos que ser homens íntegros. Não negociamos a nossa integridade por uma troca de um cargo, de uma igreja cheia, do que vocês quiserem. Nós temos aqui, queridos, graças a Deus, algo. Eu falei de manhã e vou dizer agora, queridos, é uma coisa que eu posso vos dizer. A minha integridade tem que ser tão pautada que eu nunca na minha vida eu vou falar aqui nada que eu não viva. Porque a primeira fila, geralmente, desta igreja é onde estão as pessoas que realmente me conhecem. É as pessoas que realmente sabem quem eu sou. Falo da minha esposa, falo dos meus filhos, que eles sabem, eles vivem com o pai deles, eles sabem aquilo que eu faço em casa. Então, se eu para ser íntegro, eu não basta dizer que eu sou íntegro. Então, eu não vou nunca na vida negociar a minha integridade. Amém, amém? E a santidade vale muito mais do que sucesso ou status. Então, eu não vou negociar também essa santidade. Há coisas que eu posso fazer mal, mas eu não posso saber que eu estou a fazer mal. E quando eu faço alguma coisa que é mal, que mete em causa a minha santidade, e que eu sei que pôs em causa a minha santidade, queridos, eu tenho que orar e pedir a Deus que me dê um coração de eu me arrepender daquilo, de primeiro reconhecer, arrepender, pedir perdão e seguir em frente. Porque nós somos humanos, nós temos essa qualidade humana que nos faz muitas vezes nós pormos o pé na argola. Amém? Essa expressão usa-se no Brasil? Não. Pé na argola não, né? Pé na argola... Pé na argola é um laço. Quem mete o pé na argola cai numa armadilha. E é puxado. Então, quer dizer, nós não podemos, queridos. Nós não podemos negociar a nossa santidade para alcançar, seja aquilo que for. Amém, amém? Sabem, queridos, a Bíblia diz-nos que era o homem mais importante do Oriente. Mas sabem qual foi a única riqueza que Satanás nunca conseguiu tocar? Foi no seu caráter. Satanás levou os bois, levou os camelos, levou as ovelhas, levou os servos, levou os filhos, levou a saúde, mas não levou o caráter nem a santidade de Jó. E é isso. Mas houve uma coisa que nunca conseguiu destruir, que foi o coração que Jó tinha. Sabem porquê? Porque aquilo que Deus tinha construído dentro dele era muito maior de tudo aquilo que existia à sua volta. Então Jó pautava-se muito mais pelo seu coração, a sua temência a Deus, e nós podemos ver isso também demonstrado, que ele orava pelos seus filhos diariamente, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos diariamente, mesmo os seus filhos, que ele sabia que eles estavam em pecado, que a palavra diz que ele fazia as coisas que eles podiam ter feito sem ele saber, então ele cobria os seus filhos de oração. Era um homem de grandes princípios e ele dava muito mais valor, e Jó valorizou muito mais o seu coração do que aquilo que ele tinha por fora. E talvez este seja uma das maiores lições para os nossos dias. Passamos muito tempo a pedir a Deus que mude circunstâncias, mas Deus se calhar está muito mais interessado em mudar e moldar o teu coração. Sabem, queridos, nós às vezes pedimos a Deus que Deus retire as tempestades que nós estamos a passar. Mas Deus prefere muito mais, dentro da tempestade, gerar marinheiros de excelência. Porque dentro, queridos, em mar manso toda a gente navega. Quando as águas estão calmas, ninguém precisa tirar um curso para pegar num barco. Mas agora mete dentro de um barco com o mar revolto. E só aprende a andar em mar revolto quem vai andando em mar revolto. Então Deus vai trazendo muitas vezes dificuldades à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, à nossa maneira de viver. Para quê? Para que nós possamos crescer. Nós queremos que Deus tire os momentos difíceis, os tormentos da nossa vida, mas Deus quer nos ensinar a andar exatamente nesses sítios. O próprio Jesus, a vida dele não foi fácil. Aliás, muita gente
que nós conhecemos e pregamos aqui semanalmente não foi vidas nada fáceis. Sabem, queridos, uma fé que apenas existe quando tudo está bem, não é uma fé madura. E é precisamente aqui, por isso que Tiago escreve algo maravilhoso. Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria quando passares por várias provações. Eu, cada vez que eu leio este verso, eu digo: este camarada é doido da cabeça, só pode ser. Quando nós estamos a passar por provações, ele diz que nós tenhamos um motivo de toda a alegria. Ou seja, está a passar difícil e eu fico todo feliz. Mas ele explica porquê. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros e em nada deficientes. É o camarada do Jó que fazia isto. Ele é exatamente apresentado com estas características. Por isso ele passou por muita provação e manteve-se firme e firmado. Não é porque Deus tem prazer de nos ver-nos sofrer, queridos, mas porque Deus sabe que existem coisas que só com a adversidade nós vamos conseguir produzir. De manhã eu dou o exemplo, queridos. Eu, quando comecei a trabalhar, eu tinha 14, 15 anos, eu fui trabalhar com o meu pai nas obras. E o meu pai era pintor de construção civil. Hoje, queridos, hoje há máquinas para tudo e mais alguma coisa. Hoje a gente já compra as portas, já vem tudo direitinho. Antes não era assim. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui, a primeira semana que eu fui, uma semana inteira a trabalhar, o meu trabalho foi passar lixa em balustres. Balustres hoje vê-se pouco, mas são uns paus assim que se mete, geralmente nas escadarias, para enfeitar, cheio de coisinhas ali. Então eu trabalhava em vivendas de pessoas com muitas posses, então todas as casas naquela altura era muito usado e era tudo feito em madeira. Eram os degraus, que esses eram passados pelo afagador e então esse eu não tinha, mas os balustres tinha que ser à mão porque aquilo tem muita coisa. Então aquilo era muito irritante. Porquê? Porque cada escada devia ter nem sei quantos balustres que aquilo tem lá, mas é muitos, né? Aquilo quando está tudo posto a gente não faz ideia de quantos lá estão. Mas quando dá um a um, aquilo é muito balustre. Muito pau. Daquele assim. Então eu chegava lá, manhã comecei a passar lixo, passado uma hora tinha que enrolar os meus dedos com fita, porque já estavam os dedos a ficar em carne viva, e aquela semana. E depois o mais estúpido no meio daquilo tudo, é que eu passava, ficava todo feliz, ter tudo passadinho à lixa, dizia: pronto, agora já está. Chegava lá o meu primo, que era mais velho do que ele, pegava numa pistola de pintar, com um produto próprio, e ele chegava lá, pintava lá aquilo tudo, e agora disse assim: pronto, agora podes passar outra vez. E eu pensei, e eu voltava a passar aquilo com uma lixa mais fina. E quando aquilo estava tudo passado outra vez, o que é que ele ia fazer? Agora podes passar outra vez. Aquilo tinha que levar 5, 6 de mãos para aquilo ficar lisinho, sem arestas, sem nada, e os meus dedos estavam... Quando cheguei no final daquela semana, eu não conseguia quase tocar em nada. Eu lembro que na altura eu fumava, queridos, e o fumo, só o fumo do cigarro, queimava-me os dedos. Estavam mesmo. Só com o passar do tempo, eu já passava uma semana inteira a passar lixa, mas nem precisava de pôr a fita. Sabem porquê? Criou calo. Então quando chegava alguém novo e que ia fazer aquilo, assim: como é que tu aguentas? Como dizer que lá, com as mãos, disse: filho, é os ossos do ofício. Mas eu tive que fazer muitas vezes para criar calo. Nós hoje fomos montar, eu, com estas mãozinhas aqui de escriturário que eu tenho hoje, eu vou montar um armário do IKEA e nascem bolhas de água. Pensa, estás uma florzinha agora. E eu passava dias com pás, com colheres, martelos na mão e não acontecia nada. Porquê? Porque a minha mão estava firme. Há irmãos que a gente dá assim um aperto de mão assim, né? E tu sentes a mão do camarada assim: meu, este gajo, aquela mão rija, cheia de que aquilo acho que ele pode martelar com a mão, que aquilo não acontece nada. Porquê? Porque é o trabalho dele. Então muitas vezes isto que vai acontecendo connosco é exatamente isso. Deus não tem prazer em ver-nos sofrer. Deus só está a tornar-nos mais resistentes, mais resilientes.
Amém, igreja? E isso só vai acontecer com perseverança. Sabem, queridos, há frutos que apenas crescem no inverno. Há orações que só aprendemos a fazer quando já não temos mais nenhuma resposta. Há uma intimidade que nós alcançamos com Deus que raramente nasce quando estamos em tempos de abundância. Geralmente esta intimidade com Deus e a maior intimidade com Deus, quando nós estamos no deserto destas vidas. É quando nós estamos lá no dia mau, quando aquilo nada faz sentido, quando aquilo está tudo, que nós vamos, mas nós ouvimos o Senhor, que se calhar como nunca tínhamos ouvido. Então, quando tu estiveres a passar por essas coisas, queridos, lembra-te, foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com Elias, foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com Jó, foi isso que aconteceu com Jesus. Só que nós hoje somos as florzinhas de estufa. Ao primeiro ventinho, temos que ser homens e mulheres firmes e firmados nas nossas convicções daquilo que nós estamos aqui a fazer. E eu posso ouvir um amém? Sabem, queridos, Deus nunca desperdiça uma dor. O problema é que nós queremos compreender tudo antes de confiar. Mas Deus pede-nos exatamente o contrário. Muitas vezes tu vais passar por coisas que Deus diz assim: confia. Confia. Pedro só andou sobre as águas porque ele confiou. Depois duvidou, mas ele confiou. Mais ninguém andou, mais nenhum homem, a não ser Jesus, andou sobre as águas, se não foi Pedro. Porque ele diz: vem Pedro, mete o pé, confia. E nós muitas vezes temos essa dificuldade. Aliás, há momentos em que talvez nunca nós vamos compreender o que é que Deus está a fazer deste lado do mundo. E mesmo assim Deus continua a ser digno da nossa confiança. Sabem que Jó nunca soube aquilo que nós sabemos. Nós lemos o primeiro capítulo e percebemos imediatamente que existe uma conversa onde? No mundo espiritual. Jó não assistiu à conversa de Deus com Satanás. Nós lemos este livro, nós sabemos que é uma conversa que Deus tem com Satanás para envergonhar Satanás, porque Deus conhecia aquele coração, mas Jó nunca soube essa conversa. Mas a verdade é que enquanto Jó estava na terra a tentar compreender o que é que lhe tinha acontecido, havia uma realidade que ele desconheceria completamente. Existia uma batalha muito forte da qual Jó nunca teve conhecimento. Nós sabemos disso porque acabamos de ler o princípio do capítulo 1. Mas Jó passou por 42 capítulos sem nunca saber que aquilo era uma coisa que vinha de Deus. E isso leva-nos a uma reflexão importante. Quantas vezes também nós não passamos por situações que não compreendemos? Quantas vezes perguntamos porquê eu? Porquê é que Deus permitiu isso? O que é que eu fiz para merecer esta dor? A nossa tendência é procurar sempre uma explicação. Queremos encontrar um culpado, uma razão, uma resposta, mas nem sempre Deus explica o porquê. Muitas vezes Deus simplesmente convida-nos a confiar. E nós temos que aprender, queridos, a confiar. Deixa-me dizer uma coisa: só há duas formas de nós sermos atingidos neste mundo, que é chamada pela forma permissiva por nós, ou seja, eu permito, porque eu fiz alguma coisa, que eu abri uma porta e tenho uma consequência da porta que eu abri. Então pode-me estar a acontecer coisas na minha vida, na minha casa, que fui eu o culpado. E posso até nem ter sido eu que fiz, pode ter sido os meus antepassados. Por isso nós fazemos aqui aquela parte de que eu renuncio, eu confesso e renuncio por mim e pelos meus antepassados a todo o envolvimento com coisas, a todas as práticas de coisas, porque nós temos que fechar essas portas. E aí, quando eu abri uma porta, Satanás tem poder, porque quem tem poder neste mundo é Satanás, queridos. E nós podemos ver, há 2 semanas atrás, eu falei aqui, quando eu falo da tentação de Jesus, Jesus nunca bateu de peito feito com Satanás, queridos. Jesus sempre respondeu com a palavra. Ele não diz: eu sou o filho de Deus, portanto cala-te. Não, filho. Porquê? Porque ele sabia que Deus deu essa autoridade a Satanás nesta terra. E se tu abris uma porta, Satanás vai entrar. E deixa-me dizer uma coisa: Satanás nem vai bater, ele só vai entrar. Quer tu gostes, quer tu não gostes. Então esta é a vontade permissiva nossa. E depois existe uma outra maneira que nós podemos passar por alguns provações e tormentos.
que é o quê? Que é Deus. E quando nós vemos isso, quando nós passamos, por exemplo, quando eu não sou apologista de quando nós falamos que Deus está-me a tentar. Não, Deus não te está a tentar. Sabes o que é que Deus está a fazer? Deus só quer que tu saibas como é que tu estás. Deus não te vai a palavra diz que Deus não nos dá uma tentação maior do que aquela que eu posso suportar. Então tudo aquilo que vem a ti tu podes suportar. Então Deus não te faz isso para te tentar, porque Ele já sabe que tu podes suportar. Só que há coisas que Deus faz e que vão acontecer na tua vida, sabes para quê? Que é para tu próprio saberes o que é que tu andas a fazer. Dei o exemplo e vou dar o mesmo de manhã, a mesma coisa quando Deus chama Adão e pergunta: Adão, onde tu estás? A gente às vezes pensa, não, Deus acabou de perder a sua omnipresença e a omnisciência. Não, Deus agora não sabe onde é que está. Deus não sabe onde é que está Adão. Não, Deus sabe onde é que está Adão. Deus queria saber se Adão sabia onde é que ele estava. E muitas vezes essas coisas que nos vão acontecendo, essas dificuldades, aquele dinheiro que vem por fora e que tu mesmo assim ainda continuas a receber, aquela mensagem que tu mandas e que já não devias mandar, aquele filme que tu vês e já não devias ver, depois a gente diz que é o diabo que me está a tentar. Não, querido, o diabo não te está a tentar. És tu próprio que não tens vergonha na cara. E muitas vezes Deus deixa que isso acontecer para que tu percebas onde é que tu estás. E quando nós nos percebemos, quem está cheio do Espírito Santo, que é um homem e uma mulher que estão cheios do Espírito Santo, e quando nós entramos nessa caminhada e de repente há algo que vem à nossa cabeça e a gente pensa, eu não posso mais fazer isso. Isso chama-se o quê? Reconhecimento. E depois tem que chegar no nosso coração outra coisa que se chama arrependimento. E quando eu me arrependo, eu peço perdão. E o que é que Deus faz? Perdoa. E que Ele não leva em conta tempo de ignorância. E outra, perdão perdoado, Ele esquece. Ele não se lembra, diz a palavra dele. Mas também não é porque não tem amnésia. Não, é porque um coração arrependido apaga qualquer acusação que Satanás te pode fazer. Então é esses princípios bíblicos que nós temos que viver, queridos. Nós temos que parar de pensar que somos os coitadinhos. Não, agora Deus tirou. Não, Deus tirou o tempo para te fazer mal. Não, queridos. Deus só quer te mostrar de onde é que tu estás. E outras coisas és tu que deixas Satanás entrar pela tua casa adentro porque tu tens portas abertas. Então nós temos que crescer a cada dia mais em Cristo e reconhecer aquilo que nós não deveríamos fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Sabem, Cristo, nós temos mesmo que ter uma mente conectada com Deus. Deus só te pede para confiar. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, que nós andamos por fé e não por vista. Se precisarmos de compreender tudo se precisamos de compreender tudo para confiar em Deus, isso já não é fé, queridos. A fé começa precisamente onde termina a nossa capacidade de compreensão. Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, dá-nos exatamente o que é a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos factos que não se veem. Eu tenho a certeza absoluta que Jesus vai voltar. É isso. Mas porquê? Porque eu tenho fé. Eu tenho uma fé tão grande que eu sei que Jesus vai voltar. Mesmo toda a gente diz que não vai voltar. Isto é fé. E eu tenho fé que Deus já curou, às vezes, uma doença dentro do meu corpo ou do corpo de alguém que eu não vi, mas eu sei que curou. Sem ver, eu tenho fé que Deus pode curar uma doença sem eu ver. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, essa é a fé que nós estamos a pôr em ativar, temos que ativar cada dia mais na nossa vida. E é por isso. Jó nunca recebeu esta resposta. Jó nunca recebeu resposta para todas as suas perguntas. Deus nunca lhe explicou a conversa que teve com Satanás. Nunca lhe disse, olha, tudo isso está a acontecer lá no mundo espiritual porque há uma batalha e eu quero envergonhar Satanás. Não, queridos. Jó simplesmente passou. E outra coisa que eu te quero dizer nesta tarde, queridos, deixa-me te explicar uma coisa. Deus não tentou Jó, porque Deus não brinca com Satanás. Deus envergonha Satanás. Porque Satanás a gente não brinca. Satanás a gente mete o pé na cabeça dele e esmigalha-o. A gente tem vergonha de Satanás. Só que muitas vezes o que acontece é no nosso mundo evangeliquez, nós envergonhamos a Deus e glorificamos a Satanás.
Deus sabia muito bem que este camarada chamado Jó, que era um homem íntegro, que era um homem reto, temente a Deus e que desviava do pecado, não ia cair em armadilhas de Satanás. Deus sabia, Deus não fez, deixa lá ver se Jó vai ser capaz. Não, Deus já sabia. Este é o cara que vai envergonhar Satanás. E é isso que nós temos que aprender. E cada experiência que tu tens com Satanás, deixa-me dizer uma coisa, tu vais chegar mais longe, se tu tiveres um coração reto. E já te vou explicar porquê. Deus simplesmente se revelou. E quando Deus se revela, muitas perguntas deixam de ser importantes. Talvez estão aqui pessoas nesta tarde que estão à espera que Deus explique aquilo por que estão a passar. Mas muitas vezes Deus não nos dá uma explicação, Deus dá-nos a sua presença. Quando a presença de Deus enche o nosso coração, nós descobrimos que há respostas que deixam de fazer falta. Há coisas que já não nos interessam, queridos, porque nós sabemos a resposta. Sabem qual era o verdadeiro objetivo de Satanás? Nunca foram as riquezas de Jó, nunca foram os seus filhos, nunca foi a sua saúde. O objetivo era destruir a confiança que Jó tinha em Deus. Era o único objetivo. Por isso é que ele disse, ele sabia que Jó era tão confiante em Deus, que Jó era um camarada tão interessante, que Deus tinha lá a sua mão. Porquê? Porque ele não pode tocar. Quando ele diz que Deus tinha a mão sobre ele, e fez uma cerca à sua volta, a cerca não foi Deus que montou a cerca, foi o caráter de Jó que montou aquela cerca. Então Satanás, quando isso acontece, queridos, é o que eu vos digo, se eu for um homem íntegro, reto, temente a Deus, Satanás não vai me poder tocar. E se ele me tocar, é Deus que permitiu. E eu não vou envergonhar o nome de Deus. O grande mal, e hoje que nós vivemos dentro das igrejas no mundo, é que muita gente faz a vontade de Satanás. E envergonhamos o nome de Deus. São pastores constantemente a serem apanhados em adultério. São pastores constantemente a serem apanhados a roubar dinheiro. São pastores constantemente a fazerem aquilo que não devem. Porquê? Porque não são homens íntegros, retos, nem temente a Deus. Porque se tu fores esse homem, tu nunca vais envergonhar a Deus. Amém, igreja? Então, nós temos que saber que a única coisa que Satanás quer trazer à nossa cabeça são dúvidas. Começou lá no Éden, queridos. O primeiro ataque de Satanás foi onde? Na mente. São dúvidas. E nós, como o nosso ser, a nossa criação é essa, e nós vamos muitas vezes atrás dessas dúvidas. Queridos, o que Satanás queria era exatamente que aquele homem olhasse para o céu e dissesse, não vale a pena servir a este Deus. Porque Satanás sabe que no dia em que nós deixarmos de confiar em Deus, podemos até continuar sentados num banco de uma igreja, mas já perdeste a batalha. Não é por estar sentado num banco de uma igreja que tu vais alcançar a salvação. E isso é preciso a gente ter a noção disso. É por isso que o maior ataque nunca é contra os nossos bens, mas sim contra a nossa convicção e a nossa fé. Pedro escreve em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6 e 7, e diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, refunda em louvor, glória e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é mais preciosa do que o ouro que fica na terra, mas a fé vai levar-nos para a eternidade. Então tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós fazemos, e aquilo que Pedro nos diz aqui, é que o valor da nossa fé, e outra coisa, não é para nos exaltar a nós, é para que tudo aquilo que nós façamos, Deus seja exaltado. Então quando nós percebemos isso, vai ficar muito mais fácil. Só que o que interessa hoje é que nós somos uma malta que somos muito... Se nós fôssemos a igreja que Deus quer que seja, que é uma igreja cristocêntrica, que é uma igreja de Cristo em primeiro lugar, queridos, nós estávamos muito melhor. Só que nos dias que correm hoje, queridos, nós, como igreja, muitas vezes nós somos egocêntricos. Nós só olhamos para dentro de nós, para a nossa vontade, para o nosso querer, para a nossa situação. Queridos, isto já nasceu assim. Tudo o que nos acontece, a culpa não é nossa. A culpa ou é do outro. E muitas vezes a culpa é de Deus. Mas isso não é uma novidade. Lá em Gênesis já começou assim.
quando Adão peca, quem é que ele culpa? Quem é que ele culpa? Deus. Não foi a mulher, foi Deus. Porque Deus vai e diz, tal, já viste o que é que fizeste, o que é que Adão diz? Foi a mulher que... A culpa é tua. Eu sou um coitadinho. Se me desse uma mulher boa, eu não tinha feito isso. E a gente aqui, hoje, nos dias de hoje, é mais ou menos aquilo que a gente faz. A culpa é de quem? É do pastor, é da igreja, é do irmão do grupo de vida, é do outro. A culpa nunca é minha. Eu sou um mau caráter de primeira apanha, mas a culpa é do outro. Faz-me lembrar aqueles homens que batem na mulher e no outro dia, quando acordam, chegam ao pé dela e dizem assim: sabes porque é que eu te bati, não é? Tu enervaste, não me podes enervar. Então a mulher apanhou porque a culpa é dela, porque ela enervou o camarada. E muitas vezes nós lidamos assim com Deus. Tu sabes porque é que eu pequei, não é? Tu não me facilitaste a vida e eu... Queridos, nós temos que perder não, temos que ganhar vergonha na cara muitas vezes para falarmos com Deus. Nós temos que ser reverentes àquilo que Deus é, queridos. Nós temos que parar com desculpas do outro, porque eu, como vos digo aqui 30 mil vezes, o personagem principal da tua história, sabes quem é? Sabes quem é o personagem principal da tua história? Diz assim comigo: sou eu. Não é os outros. Tu não és o coitadinho. O mundo não conspira inteiro contra ti. É só tu tomares essa posse e firmares-te. Vais passar por dificuldades? Vais, queridos. Isso vais. Porque a palavra ensina-nos isso. Amém? Amém? Mas esta fé vai nos levar à eternidade, como eu disse. Por isso, protege a tua fé, protege o teu coração, protege a tua comunhão com Deus. Porque há coisas que podem desaparecer da nossa vida, mesmo assim, continuamos de pé. Mas se perdermos a nossa fé, perdemos aquilo que realmente importa. E é precisamente aqui que Jó nos dá uma lição, das maiores lições de maturidade espiritual. Quando tudo desaparece, ele não disse: Deus deixou de ser o Deus, Deus é mau, Deus já não gosta de mim. Não, no capítulo 1, no verso 21... Jó diz o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que nós podemos avaliar esta coisa, queridos? Depois do que este camarada acabou de perder. E não foi num ano. E não foi num mês. Foi tudo, umas em cima das outras. E o camarada chegar ao fim e dizer assim: não. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. É muita fé, queridos. É muita confiança. Quando tudo desaparece, ele não diz, não acusa. Que palavras extraordinárias. Ele reconhece que tudo aquilo que tinha recebido tinha vindo das mãos de Deus. O grande mal de muitos de nós aqui é que nós achamos que somos nós que conquistamos as coisas. É uma luta que eu faço na minha mente diariamente, queridos. Tudo aquilo que nós temos alcançado dentro da igreja, com a igreja a crescer, com as vidas a vir, com os grupos de vida a abrir, com as pessoas a serem batizadas, queridos, eu faço sempre esse exercício. Foi Deus. Nós só fazemos aquilo que eles lá em Atos 2 fazem e nos ensinaram. O que é que eu tenho que fazer? As doutrinas. Tenho que jejuar, tenho que orar, tenho que ler a palavra de Deus, meditar sobre ela, que é a doutrina dos apóstolos, e Deus vai acrescentando. A igreja cresce não é porque o pastor é bom, a igreja cresce porque Deus é bom. E quando nós entramos a isso, nós deixamos de achar que somos o cara, porque nós não somos o cara. O cara é Jesus. Então nós temos que demonstrar Jesus em nós e cada dia mais perto daquilo que Ele é. Então nós temos que continuar cada dia mais a acreditar que tudo veio das mãos do nosso Deus. E Deus continua a ser soberano sobre tudo aquilo que Ele nos confiou. Quando compreendemos isto, aprendemos também a descansar, porque deixamos de viver agarrados a coisas e começamos a viver agarrados àquele que nunca muda. Sabem qual é um problema de muita gente? É que a sua paz e a sua segurança dependem daquilo que eles possuem. Mas a paz de Jó dependia de quem possuía o seu coração. E é por isso que ele conseguiu permanecer firme.
Não porque ele foi um super-homem, porque ele não era um super-homem. Não porque ele não sofreu, porque ele sofreu. Não porque a tua identidade nunca esteve nas riquezas e sempre esteve em Deus. E talvez esta seja uma das maiores necessidades da igreja dos nossos dias. Vivemos uma geração que procura a fé que resolva todos os problemas. Mas Jesus nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Jesus, a única coisa que Ele nos prometeu, está lá escrita no livro de Mateus, no capítulo 28 e no verso 20. E o que Deus nos diz na parte B deste versículo é assim: e eis que eu estou convosco, diz assim comigo, todos os dias, até à consumação dos séculos. Então está mal? Estás no dia mau? Estás a passar um momento mau? Deus está contigo. Estás a ser pressionado? Deus está contigo. Quando tu perceberes que tudo aquilo que tu estás a passar, tu não estás sozinho, vais conseguir passar por essas coisas de uma forma melhor. Não é fácil, é melhor. Quando nós confiamos que Deus está de mão dada comigo no dia mau, o dia mau não fica tão mau, porque Deus está comigo. E foi isso que Ele nos prometeu. Ele nunca diz não, só que a gente aprendeu, porque a gente vem para a igreja a dizer não, vem para a igreja que vai dar tudo certo, vai ser coisa, e Deus agora é coisa, e nenhum mal vai na tua tenda, e que nós somos feitos de cabeça, e não por cauda, e que nós vamos a vencer, e vamos avançar. Depois quando isto não acontece, vai dar tudo certo, e quando não dá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando falta, o que é que a gente depois vai orar? Qual é o verso bíblico que eu vou combater isso? Vai faltar, queridos. Só que uma coisa eu sei, Deus é comigo. Quando falta, Deus é comigo. Quando eu tenho muito, Deus é comigo. Por isso Paulo dizia, eu sei ter muito e sei ter nada. Não é isso. O que para nós deve ser exatamente a mesma coisa, queridos. Amém? A grande promessa do Evangelho nunca foi não haver dificuldades nem perdas. Foi que nunca atravessaríamos por essas dificuldades e perdas sozinhos. E isso muda tudo, porque a nossa esperança não pode estar na ausência de dificuldades e perdas. Ela deve estar na confiança que Deus é connosco em todas as situações. E foi isso que Jó descobriu no fim da sua caminhada. Depois de todas as perguntas, depois de todas as lágrimas, depois de toda a dor, ele faz uma declaração que é extraordinária. Jó 42, no verso 5, diz assim: eu te conhecia só de te ouvir, mas hoje, agora, os meus olhos te veem. É diferente, nada a ver, queridos, quando a gente ouve falar e quando a gente o vê, quando a gente o sente. E essa é a grande motivação de nós termos esta comunhão com Deus. Neste momento percebemos que o maior milagre do livro nunca foi a restituição dos seus bens. O maior milagre deste livro foi a transformação de um homem. Jó começou o livro a conhecer o Deus da tradição e ele termina a conhecer o Deus vivo, aquele que o acompanha, aquele que está com ele. Antes tinha informação, agora ele tem uma identidade firmada. E há um conhecimento de Deus que só nasce quando tudo o resto desaparece. Quando chegamos aí, descobrimos que Deus sempre foi suficiente. Deixa-me te dizer uma coisa na tua vida: Deus é suficiente. Tu não precisas de mais nada, queridos. Se tu tiveres Deus como suficiente, tu vais conseguir passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, por todas as perdas, e tu vais continuar firme e perseverante até ao fim. Enquanto eu preparava esta palavra, houve uma pergunta que não saiu do meu coração e ainda hoje continua. Se amanhã eu perdesse tudo o que Deus me deu, Deus continuaria a ser suficiente para mim? Essa foi a pergunta que me acompanhou toda a semana. Sabem, queridos, quando a gente prega para vocês, primeiro a gente prega para nós próprios. Muita gente acha que a gente vem para aqui para deixar recados para alguém. Não, queridos, eu não venho deixar recado para ninguém. Eu venho te dar o recado que Deus me disse para eu te dar, porque Ele também falou comigo. E quando Deus me faz essa pergunta, a um pai, a um esposo, a um pastor, e eu comecei a imaginar, se Deus levasse a minha esposa, os meus filhos, a igreja que colocou na minha mão, os meus bens, o meu carro, a minha saúde, como é que eu iria reagir?
Não é uma pergunta fácil de responder. E eu não te vou dizer que eu iria fazer o que Jó fez. Porque eu acho que eu isso só conseguirei responder se algum dia isso me acontecesse. Seria hipocrisia de minha parte eu fazer aqui o gajo que... Não, porque eu sou... Não, queridos. Se eu ia abandonar a Deus? Acho que não. Mas eu não posso falar numa coisa que eu não passei. E também já pedi a Deus, Senhor, passa de mim esse cálice, que eu não quero passar por isso. E nós temos que avaliar a nossa vida nesse sentido. Nós temos que começar a ser crentes mais maduros, queridos. Não aqueles crentes que andam pelo vento. Sabem, queridos, o diabo pensava que lhe estava a tirar tudo, mas na realidade estava apenas a revelar quem Deus era. A fé daquele homem não estava nas suas riquezas, não estava nos seus filhos, não estava na sua saúde, não estava na sua posição. A sua fé estava firmada em Deus. E é precisamente por isso, no final da história, Jó não sai apenas mais rico, ele sai muito mais parecido com Deus, muito mais confiante, porque ele agora vê Deus. Uma coisa é eu ouvir falar, outra coisa é eu ver. E quando nós vemos, fica muito mais fácil de nós compreendermos muitas coisas. E queridos, esse sempre foi o propósito do Senhor. Nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, mas Deus está muito mais preocupado e interessado em transformar o nosso coração. O grande problema da igreja evangélica nos dias de hoje é que nós queremos um evangelho sem cruz, um cristianismo sem renúncia, uma fé sem perseverança, mas Jesus nunca prometeu esse caminho. Pelo contrário, em Lucas 9:23, Jesus disse: quem o quiser seguir deve fazer o quê? Pegar a sua cruz e seguir. Se a cruz está pesada, deixa-me te dizer uma coisa, essa cruz não é de Deus. Porque a palavra também de Deus, Jesus ensina-nos que quem está cansado e sobrecarregado, quer que faça? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu. Então, se está pesado, é que andas a carregar coisas que tu não deverias carregar. Devias ir a Jesus e Ele vai-te aliviar. O Evangelho tem pressão, não tem peso, queridos. Temos uma pressão constante neste mundo. Mas a palavra lá em Romanos 12:2 diz para nós não nos conformarmos com este, mas transformarmos a nossa mente e renovarmos a nossa mente para que nós saibamos qual é a perfeita, boa e agradável vontade do nosso Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Talvez hoje estejas a viver o capítulo 1 da tua vida. Talvez hoje estejas no meio da tempestade. Talvez hoje tenhas perdido alguma coisa que nunca imaginaste perder. Talvez ainda estejas à espera de respostas que parecem nunca chegar. Mas deixa-me dizer-te mais uma coisa nesta tarde. À luz da palavra de Deus, que o teu capítulo 1 não é o último capítulo da tua história. A tua história ainda não acabou, queridos. Tu ainda estás aqui. Enquanto Deus estiver sentado no trono, a tua história continua a ser escrita. Talvez não da forma que tu imaginaste, talvez não no tempo que tu desejavas, mas nas mãos de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração vai ficar esquecida e nenhuma prova vai ficar em vão. Paulo escreve em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica firme. Ativa a tua fé e diz assim comigo: já deu certo. Já deu certo, queridos. Tenha essa confiança que em Deus já deu certo. Para de lutar com a tua força, com os teus braços. Mete Deus no negócio. Chama Deus para o centro.
O maior ataque de Satanás neste mundo transformou-se na maior vitória da humanidade, queridos. Se Deus conseguiu transformar uma cruz vazia em uma esperança para todo o mundo, também é capaz de transformar a tua dor num bom testemunho. Talvez não compreendas hoje, mas um dia compreenderás. E se nunca compreenderes nesta vida, se calhar na eternidade vais compreender. Que eu vou dizer o que eu disse aqui de manhã. Que eu acho que quando a gente chegar à eternidade, eu acho que a gente não vai querer perder tempo com esse tipo de coisas. A gente só vai dizer assim, eu estou aqui. A presença de Deus vai ser tão... Lá não vai haver choro, nem ranger de dentes, nem doença, nem nada. Então a gente vai lá chegar e vai perder tempo a perguntar, porque é que... A gente não quer saber, a gente só vai dizer, bem, estou aqui nestas ruas de ouro, com esta presença magnífica. Queridos, é para aí que nós vamos. E tu podes, deixa-me dar-te um conselho, tu podes começar a viver essa eternidade hoje. Porque nós já recebemos, queridos, nós somos eternos. A morte, nós encararmos a morte é tão difícil para nós. Sabe porque é que é muito difícil nós lidarmos com a morte? Porque nós não fomos feitos para morrer, queridos. Então há uma dificuldade enorme dentro da morte, porque nós temos vida eterna. Vida eterna não é morte. Então nós temos que acreditar e podemos começar essa vida eterna, a viver essa vida eterna ainda hoje. E com isso, eu não te estou a dizer que não vai acontecer nada. Não vai acontecer, mas eu posso decidir colocar Deus ao meu lado. E o que é que eu tenho que continuar a fazer? Continuar a confiar, continuar a servir, continuar a orar, continuar a adorar e continuar a ser fiel. Não permitas que nenhuma circunstância mude aquilo que Deus construiu dentro de ti. Sabes porquê? Porque as circunstâncias passam, as pessoas passam, as emoções passam, as riquezas passam, a saúde passam, mas há uma coisa que nunca passa, é a fidelidade do nosso Deus. Ele é ser fiel até ao fim. Foi isso que Jó descobriu e essa continua a ser a maior lição deste livro. A fé verdadeira não é aquela que permanece quando tudo está bem. A fé verdadeira é aquela que permanece quando tudo desaparece. Essa é a verdadeira fé. Não porque somos fortes, mas porque aquele quem confiamos nunca muda. Porque quando a fé permanece, mesmo quando tudo desaparece, descobrimos que no final nunca nos faltou o mais importante. E Cristo será sempre o suficiente.